Olá, pessoal. Nós estamos começando aí mais um programa Saúde Mental e é um prazer poder falar contigo. Nós sempre lembramos do internauta diante desta nova realidade, né? Hoje os grandes intelectuais, socialistas, médicos, pensadores estão dizendo a nova normalidade. Então o programa é feito para você. O programa de hoje nós temos um convidado super especial e nós vamos conversar assuntos que vão te ajudar. Mas a música está mostrando o seguinte: você é o sal da terra, você não pode esquecer que tem que dar o sabor, você não pode esquecer que você é importante, você não pode esquecer que a tua vida é especial para Deus e para todos nós. Então tá começando Saúde Mental, um programa, a gente brinca, né? Que o programa aqui é até pra louco. Vem cá que a gente te conserta, meu amigo. Vem cá que damos um jeito no teu caso, né? Tá bom? Vamos lá. Ó, vamos fazer a oração e já já nós vamos começar aí o nosso papo. Hoje nós temos um médico psiquiatra, vai falar de coisa muito boa. Vamos lá, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado. Nesse momento podemos te agradecer, te louvar, podemos também reconhecer que o Senhor tem feito grandes coisas em nossa vida. A gente pede que cuide do nosso lar, da nossa família, que o Senhor abençoe os médicos e enfermeiros. Os hospitais hoje estão sendo pontos de dor, de sofrimento, de perdas. Que o Senhor nos ajude também a pregar o Evangelho. E nesta live, que o Senhor use ela para motivar pessoas, para animá-las e para ajudá-las a enfrentar a crise e esperando sempre a grande esperança da volta de Jesus. Em nome de Jesus que nós pedimos, amém, Senhor. Amém. Muito bom, muito bom. Hoje eu tenho um entrevistado todo especial aqui, Doutor Fabrício. Bom dia, doutor. Bom dia, pastor. É uma honra, um privilégio estar com o senhor e com os ouvintes, os nossos amigos aí do programa, que eu tenho certeza tem se aproveitado muito dessa iniciativa maravilhosa que o senhor tem feito aí para a galera, para a turma, que tem ultrapassado limites aí geográficos e saído de São Paulo e chegado a outros estados e até países, eu tenho certeza. Não, muito bem, muito legal. A gente tem as lives aqui, estão, desde que começou a quarentena aqui, doutor, eu tenho feito aí programas pela internet e esse foi um dos programas que a gente pensou, idealizou, porque a quantidade de pessoas sentindo a pressão, a tensão, o momento está grande. Então, o saúde mental está sendo assistido. Tem hora que tem gente da África, Estados Unidos é recorrente, América do Sul tem vários lugares, aí Argentina, Peru assiste e vários estados do Brasil, inclusive muitos mineiros, né? Porque você está falando aí de Ipatinga, Minas Gerais, né? Terra boa, né? É verdade, pastor. A gente está aqui no interior de Minas. Tivemos a oportunidade, o privilégio de ter convivido com o senhor quando o senhor era departamental nosso aqui dos jovens. E é muito bom estar falando com o senhor de novo. Muito bom, muito legal. Doutor, então vamos lá. A tua formação é medicina psiquiátrica, né? Como é que é? Me diz aí mais ou menos da tua formação. Ok, pastor. Eu me formei em medicina pela Universidade Federal Juiz de Fora em 2002. Depois eu fiz a minha residência médica em psiquiatria pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Sim. Concluí em 2005. E logo em seguida eu fui aprovado como especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria, né, nas provas de título que eles realizam. Sim. Desde então, venho trabalhando no estado de Minas Gerais, trabalhei na rede pública, no CAPS, aqui da cidade de Ipatinga, trabalhei numa região chamada região noroeste de Minas, também perto de Brasília. Fui professor da Faculdade de Psicologia aqui da Unipac, em algumas disciplinas, e hoje eu permaneço apenas no consultório, né, realizando trabalhos de atendimento ao público, né, ali na clínica, onde eu me localizo, e também a gente tem algumas atividades voluntárias aí na igreja também, onde a gente desenvolve um trabalho. Muito legal, muito bom, viu? Que coisa extraordinária, né? Doutor, a turma brinca, né? Que diz que para ser
psiquiatra tem que ser um pouquinho louco, né? Tem que ser um pouco doido, né? Eu espero que eu tenha fugido dessa regra, que eu faça parte do grupo da exceção, pastor. Mas, viu, o ditado popular diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Mas vamos lá. Sim. Eu sei que você, pela tua experiência, você tem agora uma nova realidade que chegou para todo mundo, né? Foi uma surpresa. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa ser gravado, e essa é uma realidade que ninguém esperava, né? E o que que você agora pode dizer diante deste quadro que nós estamos? Como é que um cidadão, uma pessoa internauta que está assistindo, ele pode fazer um filtro, uma análise e progredir, seguir na vida? Porque o choque hoje é mais ou menos como a agulhada, né? Tomar ali uma injeção. Então você recebe a picada, primeiro você tá com aquela tensão de que a agulha vai entrar, aí ela entrou, agora você está sentindo um pouco. Eu acho que a população mundial, principalmente Brasil, está sentindo agora um pouco do efeito. Afinal, já são em 3 meses, estamos indo para quase 4 meses, né? Você estava falando que tua igreja está fechada aí. Então, isso é um efeito que está ocorrendo. Como é que agora a pessoa pode lidar nesse momento com a situação que está do lado dele? Realmente, pastor, um momento muito delicado, muito complexo, crítico, onde muitas pessoas perderam vários recursos, não só financeiros, mas da família presencialmente, da sua igreja, aqueles que não têm tido a oportunidade de frequentar em virtude da quarentena, muitas vezes de um acompanhamento presencial com um profissional que agora tem feito apenas, muitas vezes, a nível à distância, uma série de problemas. E também, logicamente, os financeiros. Claro. Muitas vezes, diante desse impacto muito forte, as pessoas elas tendem a se desesperar, literalmente. E no desespero, a gente, infelizmente, não raciocina muito bem. A gente se precipita, a gente toma atitudes, decisões que não são planejadas, que são impulsivas e que necessariamente não são as melhores. Eu acho que diante dessa situação a gente precisa realmente parar um pouquinho, respirar, esperar passar esse momento caótico, mesmo que a gente saiba que existam consequências, mas para a gente não tomar atitudes que vão mais prejudicar do que ajudar. E existem recursos que a gente vai ter que se apegar, pastor. Sejam eles recursos médicos, recursos psicológicos, recursos familiares e, por que não dizer, de recursos espirituais. Afinal de contas, hoje em dia, a própria ciência, as associações médicas, psicológicas, elas têm observado, enxergado o benefício que isso pode trazer. Claro. Os americanos também, eles têm alguns termos que eles descrevem como redes de apoio. Certo. Aquela pessoa que tem mais redes de apoio, seja na vizinhança, na família, na igreja, no trabalho, nos estudos, ela é uma pessoa capaz de enfrentar melhor as adversidades. Ela adquire uma resiliência maior. Então, se eu posso formar ao meu leque mais redes de apoio, mais pessoas confiáveis com quem eu convivo, que podem ser diferenciais na minha forma de enfrentar e lidar com as adversidades que agora eu vou passar e estou passando, eu posso sair melhor delas. Eu posso realmente, minha família, meu lar, minha saúde mental, ela pode realmente se beneficiar mais. E nesse sentido, pastor, às vezes a gente fala assim, mas como é que eu vou estar tão próximo da minha família? Eu moro só, ou às vezes meu núcleo familiar é menor, a minha igreja eu não estou podendo ter tanto acesso, porque ela está fechada. Às vezes o recurso profissional eu não posso adquirir tanto porque eu estou com dificuldades financeiras e o SUS da minha região
sistema público de saúde, às vezes até de outros países aí, que não é necessariamente o SUS nosso, certo, não tem uma disponibilidade, a gente vai ver que a gente pode desenvolver a espiritualidade e a religiosidade pessoalmente. E isso, pastor, nesse momento, acho que a gente pode aprofundar um pouquinho, porque os próprios trabalhos científicos, eles têm aberto essa brecha. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, a Associação Psiquiátrica Americana, ela hoje recomenda que o psiquiatra ele pergunte para o paciente durante a entrevista, independente da fé do psiquiatra, como que está a sua fé? Porque é uma pergunta mais geral, que abre para o paciente. Ele não pergunta necessariamente, olha, você vai na igreja evangélica, você vai no templo budista, você vai na igreja católica, você vai na mesquita, você vai ali no tabernáculo, ou seja, como é que está a sua fé? Para despertar nesse momento para o paciente a relação dele com o divino, com o sagrado. Certo. E a gente até pode falar um pouquinho nesse sentido, como que a ciência definiria espiritualidade, religiosidade, e como que a gente, às vezes, percebe que a gente está imbuído dentro disso, sem perceber, mas utilizando muito pouco um recurso extremamente útil para esse momento difícil que Deus nos deixou. Extremamente interessante o que você está tocando. Falando de redes de apoio, então quem sobrevive mais na crise é quem tem mais redes de apoio. E agora você foca na fé, que de certa forma era um tabu, era algo desacreditado pela ciência médica, né, e psiquiátrica, né, ou psicológica, e agora parece que eles estão se abrindo para este ambiente. Interessante. Fala um pouquinho mais a fé. Interessante que houve sempre um conflito, religião, fé e religião, né? Parece que agora a ciência está dizendo o seguinte, não, isso é importante. Sem dúvida, pastor. Infelizmente, desde a época de Freud, foi um dos pioneiros na área da saúde mental, tanto dentro do ramo da psicologia quanto da psiquiatria. Se existia um preconceito muito grande, se acreditava que a religiosidade ela poderia atrapalhar o paciente a trabalhar os seus problemas, os seus traumas, e é justamente o contrário. Hoje em dia se percebe que quando a religiosidade ela é utilizada de maneira apropriada, a espiritualidade, ela pode ser um mecanismo de sobrevivência, de superação, de libertação. Interessante que a psiquiatria, a psicologia, vertentes que dentro delas estudam mais essa área, como que eles definiriam, por exemplo, a religiosidade? Como? Seria aquela pessoa que tem hábitos e práticas religiosas, por exemplo, frequência a templos, leituras de livros sagrados, preces ou orações. Isso seria o que eles chamam de religiosidade dentro do meio científico. E a espiritualidade, como que eles definiriam? Eles definiriam como uma relação com o sagrado, com o divino, com o transcendente, que vai além dessa vida secular. Você pega pessoas, muitas vezes, que não são necessariamente religiosas, mas que podem ter uma espiritualidade, um relacionamento com o divino, e você pega pessoas necessariamente espirituais, que também podem ser religiosas, e aí a gente percebe que até o benefício ele é maior. E quando a gente fala sobre esse sentido de religiosidade, espiritualidade positiva na nossa saúde mental, pastor, eu me lembro do pesquisador Kenneth Pargament, que é um dos maiores especialistas mundiais nesse assunto. Ele é um professor universitário americano, judeu, ele esteve no Brasil em alguns congressos, e eu me lembro da primeira vez que eu tive contato com ele, foi num congresso brasileiro de psiquiatria. Ele e a espiritualidade também como um relacionamento de parceria com o divino, com Deus. A gente tem parceiros no casamento, no trabalho, na igreja, na escola, na vizinhança, e a gente esquece que a gente pode ter um parceiro espiritual, que a gente pode ter alguém com quem a gente contar. Esse relacionamento pessoal, particular, individual do ser humano, ele é capaz de trazer benefícios enormes. Por exemplo, algumas pesquisas demonstraram que pacientes HIV positivos, que têm o vírus que provoca AIDS, aquele grupo de pacientes na pesquisa que se sentiam amados por Deus,
eles tinham um aumento da célula CD4, que são os linfócitos que combatem o vírus. Isso é impressionante. E aqueles pacientes que não se sentiam amados por Deus, eles tinham uma piora na sua evolução por uma queda maior do seu sistema imunológico. A partir dessas evidências físicas, começou-se a observar como que a espiritualidade, a religiosidade, elas têm efeitos biológicos dentro do nosso corpo, a ponto de reduzir sintomas depressivos, reduzir sintomas ansiosos, melhorar o sono, aumentar o otimismo e a esperança e proporcionar realmente uma capacidade de superação, que é o que a gente chama hoje de resiliência. Tanto, pastor, que hoje, nessa área, os pesquisadores internacionais, eles usam um termo chamado de coping religioso. Coping. O que seria esse coping religioso? É a maneira como eu e você podemos utilizar a fé como instrumento de superação diante das adversidades. Isso é fantástico. Extraordinário. Olha, é interessante que você está dando uma aula de religião, só que fundamentado na ciência. Você está falando que as redes de apoio, né? Olha aí, internauta, quem tem mais redes de apoio, né? Parentes, amigos, círculos familiares, e aí vem a religião, né? Aí vem a espiritualidade. Aí você falou do Kennedy, né? Que fala da religião parceira, algo extraordinário, impressionante. Você está dizendo então, doutor, que você estaria dando uma receita médica para um paciente, dizendo para ele, por favor, para você ter um equilíbrio melhor diante dessa nova crise, aprofunde a tua relação com Deus, com prática e com o transcendental, com a sua espiritualidade. Seria isso? Sem dúvida, pastor. Semana passada a gente teve um evento da Associação Brasileira de Psiquiatria, uma live, onde o presidente da Associação Brasileira, Dr. Antônio Geraldo, ele convidou alguns especialistas na psiquiatria nessa área. A gente tem, por exemplo, o Dr. Alexander, que é um médico psiquiatra também formado em Juiz de Fora, que ele está na coordenação dessa área, na Associação Brasileira e Mundial de Psiquiatria. Tamanha a importância disso hoje em dia, nesse momento de crise mundial que o ser humano está vivendo. Isso não quer dizer que a gente vai abrir mão de um tratamento psicológico, médico, de um estilo de vida saudável, físico, mas o que é colocado? Que isso faz parte também hoje dos nossos instrumentos para enfrentar as crises que vivemos. Ou seja, a religiosidade, a espiritualidade, ela é adicionada, somada, agregada nesse receituário. E os pacientes que dela utilizam de forma saudável, pastor, eles têm uma evolução melhor do que aqueles que não as utilizam. E isso é demonstrado, como a gente disse, em pesquisas e trabalhos. Por exemplo, aquele termo que a gente citou, o coping religioso, ele é dividido em algumas vertentes. Coping religioso colaborativo ou positivo, coping religioso passivo e coping religioso negativo. Como assim? Por exemplo, o que é o coping religioso negativo? É aquela pessoa que ela acredita que os problemas que estão acontecendo com ela são castigos de Deus, como se Deus a estivesse punindo. E isso já tem um efeito ruim. A pessoa piora o seu emocional, piora a sua saúde física. Lembra-se dos pacientes que a gente citou, HIV positivos? Sim, você falou. Que não tinham o benefício, acreditavam que estavam sendo castigados. Esse coping religioso, ele é justamente um efeito inverso, ele atrapalha. Então, é uma vertente que a gente vai trabalhar justamente para o paciente compreender um pouco melhor a realidade que ele está. O que é o coping religioso passivo? O coping religioso passivo, ele em geral não ajuda, mas também não atrapalha. É aquela pessoa que chega e fala assim, olha, não, eu acredito que Deus existe, mas ele não tem um relacionamento pessoal, como o Dr. Kenneth Pargament, ele fala, ele não tem uma parceria com o sagrado. Então, ele não se beneficia. Isso não acrescenta, pode não atrapalhar, mas não ajuda. Agora, o coping religioso positivo ou colaborativo é aquela pessoa que ela utiliza
dentre a sua fé, mecanismos de aproximação e de convivência, comunhão, amizade, relacionamento com esse parceiro sagrado, seja através das preces, orações, seja através da leitura de livros sagrados, seja através do convívio com outras pessoas que comungam dessa fé, seja participando, quando é possível, de comunidades em templos, igrejas, mesquitas. Quando a pessoa ela tem isso, pastor, a gente chama de fé religioso colaborativo. E essa sim, ela experimenta os maiores benefícios na superação das crises. E isso a gente hoje pode fazer em casa. A gente tem as pregações online, a gente tem os irmãos online que podem se relacionar, a gente tem trabalhos como esse que o senhor tem feito e outros profissionais da área espiritual, né, ao redor do mundo. Por que eu não estou participando, assistindo, ouvindo? Por que eu não estou interagindo? Eu estou deixando de ter um benefício e muitas vezes aí o desespero, a angústia, a aflição, o medo acabam tomando conta. Porque se eu não utilizo disso e não alimento a minha mente com esses fatores positivos, certamente o meu cérebro ele vai se demorar em pensamentos negativos, pessimistas, ruins, e isso vai realmente aumentar os sintomas, muitas vezes de ansiedade, de depressão. Não quer dizer, não é, pastor, que uma pessoa que tenha sintomas depressivos ou ansiosos, seja por falta de fé ou porque ela não acredita em Deus. Não, mas eu posso utilizar dessa ferramenta ainda mais para me ajudar a sobreviver melhor nesse momento de crise. Eu tô assim encantado porque a linha da nossa live hoje tá fazendo mais ou menos uma visão espiritual e missionária. Eu não tenho dúvidas que Deus está utilizando inclusive a medicina psiquiátrica para dar para as pessoas novo sentido de vida, porque veja, você falando do cope religioso colaborativo, o que é isso? É mostrar para um paciente que ele precisa entrar numa relação com Deus, ele precisa ir numa intimidade com o transcendente. Aquilo que antigamente era um bloqueio, inclusive para a ciência, agora a ciência está dando, incentivo. Parece que Deus está dando para a ciência médica a oportunidade de pregar. O que você está fazendo agora, falando aí de especialistas como Kennedy Park, né? Ele, veja a pergunta que um psiquiatra tem que fazer para um paciente: como está a sua fé? Que coisa! Parece que estou vendo palavras de Jesus, né? Como vai a sua fé? Jesus falou isso para Pedro de forma diferente. Ele disse: pequena fé, Pedro, você não conseguiu andar em cima das águas porque é pequena a sua fé. Te cuida, que senão você vai ficar meio depressivo, Pedro. Pastor, e isso é tão interessante, mas é tão interessante e importante a gente quebrar essas barreiras. Como que a associação médica, psiquiátrica, psicológica, ela começou a dar valor, por exemplo, nos Estados Unidos? Como? O professor Ken Pargament, ele mostra numa pesquisa que mais de 90% dos americanos acreditam que Deus existe. E mais de 90% acreditam que a religião pode fazer bem para o ser humano. Quando eles viram esses dados nas pesquisas, eles falaram: peraí, por que a gente não está permitindo o paciente desenvolver uma religiosidade, uma espiritualidade, se a maior parte das pessoas, além de acreditar em Deus, acreditam que a religião pode ser benéfica e útil? E pasme, pastor, 75% dos americanos nessa pesquisa mostraram que oram ou rezam ou fazem uma prece pelo menos uma vez por dia. Olha só, hein? Impressionante. Por que não falar em algo assim? O doutor Alexander, num congresso que ele teve, esse pesquisador brasileiro, ele comenta que no Brasil cerca de 99% das pessoas acreditam que Deus existe. Independente se elas desenvolvem ou não a religiosidade, é um campo promissor para auxiliá-la a conseguir lidar melhor com essas dificuldades. Eu saber que eu não estou sozinho, eu saber que tem um ser onipotente
que pode ser o meu parceiro, que me ouve e que mesmo que eu não tenha todas as explicações, justificativas ou respostas, ele se coloca ao meu lado nesse relacionamento. Isso traz, como o senhor falou, sentido, isso traz significado, isso traz conforto, isso traz controle, isso traz transformação, que são algumas das possibilidades que a religião ela pode trazer para o ser humano quando ela é bem utilizada. Extraordinário. Nós temos conversado com o nosso internauta, e o internauta está participando aí agora e está vendo a live. E você, querido internauta, percebe aqui pela fala do Dr. Fabrício que você precisa manter. Ele é um médico psiquiatra, ele está falando de um remédio, ele está apresentando uma rede de apoio. Ele começou dizendo que quem tem mais redes de apoio sobrevive melhor. E ele aí fundamentou numa das redes de apoio que é a religião, a espiritualidade. Notem que nós já falamos em lives anteriores sobre o uso dos remédios naturais, né, como água pura, luz solar, o descanso, alimentação adequada. E há um remédio que, inclusive, aquela escritora que vocês já ouviram falar, Ellen White, ela diz confiança no poder de Deus. Eu fico impressionado, doutor Fabrício, porque você está exatamente abordando agora um dos grandes remédios naturais, que é a confiança no poder transcendente. A psiquiatria que está falando isso, né? A própria ciência médica está dizendo, confie. Sem dúvida, pastor. E isso é tão interessante que não é somente para um adulto. Isso já começa a trazer seus benefícios, pastor, para os mais novos. Por exemplo, foi feito um estudo em Harvard com mais de 7.000 adolescentes. Esses adolescentes, eles foram acompanhados por 10 anos. No final desses 10 anos, você tinha dois grupos. O grupo que tinha uma religiosidade praticada com auxílio dos pais dentro de casa e aquele grupo que não tinha uma religiosidade. O grupo de adolescentes, depois desses 10 anos que foram acompanhados, finalizada a pesquisa, eles eram adultos com menos problemas com drogas, com álcool, eles eram mais satisfeitos e felizes e eles eram mais bem-sucedidos, seja profissionalmente, seja na vida conjugal. Ou seja, hoje a quarentena é uma oportunidade para a gente, como família, dentro do nosso núcleo, começar a desenvolver religiosidade, se unir ali, fazer os cultos, as reuniões religiosas, lermos um livro sagrado, fazermos as nossas preces, conversarmos um pouquinho sobre esse momento, sobre esse parceiro que muitas vezes a gente não permitiu dentro do nosso lar. E essa influência, ela já começa a acontecer positivamente ali com as crianças e com os adolescentes. E isso realmente é muito importante. Doutor, extraordinário. Eu acho que uma das mais fantásticas lives que eu tenho participado. Nós tivemos aqui celebridades, nós já entrevistamos vários psicólogos de várias linhas, né, de vertentes, e agora você praticamente está nos dizendo que neste momento Deus está utilizando a ciência médica para dizer às pessoas, né, através de pesquisas fundamentadas, né, de que a religião praticada, vivida, ela é um antídoto, ela é uma proteção para as pessoas no mundo e principalmente agora diante da pandemia. E eu lembro o seguinte, que o medo de contágio, os medos que estão envolvidos na crise, o medo de prejuízo financeiro, perda de trabalho, as fobias que podem estar surgindo nos queridos, né, internautas, pode ser combatida com um remédio que um doutor psiquiatra, né, doutor Fabrício, está falando para vocês, né? Então, ler a Bíblia, cantar hinos, reunir com a família, falar de Deus,
orar, fazer suas preces, oração. Hoje nós estamos tendo dificuldade para ir no templo, né? A maior parte dos templos no Brasil estão fechados, mas a religião não depende de igreja aberta, você pode exercê-la dentro de casa. E então você está tendo aqui no divã com um doutor psiquiatra, você está tendo aqui a apresentação de algo extraordinário, espiritualidade vivida, como diz, né? Gostei eu acho que é Kennedy Parg, né? Que falou do relacionamento de parceria, né? Que coisa extraordinária, né? Você, doutor, você falando, eu lembro de Abraão. Abraão é a personificação do que Kennedy Park fala, né? Ele tinha parceria com o divino. Ele falava com o divino, né? Fala aí pra gente. Verdade. Muito bacana, pastor, a gente está falando um pouco mais disso. Mas quando o senhor estava falando da questão do templo, eu me lembrei de uma colega que estava nessa live que o doutor Antônio Geraldo, ele realizou na semana passada com a ABP, né, com 3 convidados, e uma dessas convidadas, ela disse, parece que ela estava lendo o Novo Testamento quando fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E ela disse assim, olha, tem muita gente nesse momento que não pode ir no templo físico, mas esquece que ele pode ser o templo onde ele vai ter esse relacionamento com o sagrado, com o transcendental. Eu falei assim, olha, eu acho que ela leu lá Paulo, as cartas de Paulo. Sério? E ela comenta o seguinte, e eu achei muito bacana essa colocação que ela fez. Ela coloca assim, olha, às vezes, quando você está na sua casa, comungando, tendo ali o seu relacionamento espiritual, você está fazendo uma caridade para aquele irmão. Sabe por quê? Porque se você fosse no templo, ele estivesse aberto onde você está, você poderia estar levando ele a correr mais riscos. Então você esqueceu que você está sendo um instrumento de ajuda para o outro. Olha, a gente não está podendo ir lá no culto. Eu, por exemplo, sou idoso, na minha região às vezes abriu a igreja, mas eu não posso ir. Mas eu aqui em casa, eu estou fazendo um bem, sabe por quê? Porque eu não estou permitindo que você corra mais riscos, que minha família corra mais riscos. Eu estou sendo um instrumento que está beneficiando o outro. E às vezes a gente esquece disso. Quando a gente às vezes não está indo no tempo e está abrindo essa mão, eu estou fazendo um bem para o próximo. Por quê? Porque eu estou evitando naqueles lugares que ainda não podem ser abertos, que se coloquem em risco famílias, pessoas que ainda tem uma trajetória por viver. Interessante. Olha, esta abordagem da médica, essa colega psiquiatra que falou, né, do templo, então, vocês, queridos internautas, hoje vocês estão, talvez alguns estão assombrados, né, porque nós estamos tendo pela primeira vez um médico psiquiatra no programa. E ele está apresentando, o Saúde Mental sempre trabalhou na linha de fornecer ideias, ajuda, como que eu vou enfrentar a crise, né? Então hoje a linguagem da nossa entrevista você enfrenta a crise com espiritualidade. Esta médica falou, olha, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Então ela não usou essas palavras, mas ela está dizendo o seguinte, entre no íntimo do teu interior em relação com o divino. Gostei demais desta pesquisa de Harvard, doutor Fabrício, que falou e por 10 anos monitorou adolescentes e depois eles mais adultos, né? Aqueles que tinham religião praticada, né? Então, é terapêutico, é saudável, continuar, né? Mantendo a sua conexão com Deus, com o celestial. Doutor, mais uma questão. Diante desta pandemia, você praticamente deu aqui uma aula de comunhão com Deus, só que agora baseado em dados científicos, né? O que a ciência tem hoje descoberto. Me diz uma coisa, inevitavelmente, alguns casos, e você mesmo falou, né? A pessoa também não pode achar que, por exemplo, se ela está doente, se ela tem ali uma depressão que está começando a se tornar mais grave, ela não pode achar que ela não teve comunhão com Deus.
dá uma dica para o internauta que ele possa entender, ou para análise do seu ambiente, do seu círculo familiar, que ele possa entender que alguém já está passando de um ambiente saudável e está começando a ter uma doença mental ali, para que ele possa agir, possa conduzir para um médico psiquiatra, possa, né, orientar o esposo, a esposa ou um filho. Então, por exemplo, quando que uma pessoa passou o limite e precisa já de uma intervenção. Tudo isso que nós falamos está correto, mas existe um momento que Deus vai usar a ciência médica para dar ali um choque de gestão, seria, né, uma mudança radical, talvez por medicação, né, por algum tratamento. Quando que ele poderia ter essa noção? Ó, estou começando a entrar num ambiente perigoso, ou minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai, né? Perfeito, pastor. Como o senhor disse, e isso sempre é repetido, né, pelos profissionais, a religiosidade, a espiritualidade, ela se soma, ela se agrega, ela não exclui os outros tratamentos, psicológico, médico. Então a gente tem hoje mais um remédio para utilizar dentro desses arsenais para auxílio ao paciente que está enfermo psiquicamente. Uhum. E isso que eu falou é muito importante. Porque eu posso estar tendo tudo isso que a gente falou e eu ainda posso estar sentindo alguns sintomas que são sinais de alerta. Eu posso estar ficando mais triste do que alegre a maior parte do tempo. Eu posso estar começando a ter pensamentos mais negativos, pessimistas de forma persistente, constante. Eu posso estar tendo sentimentos de culpa, desvalia, inferioridade, acreditando que sou um peso e que estou atrapalhando os outros. Eu posso começar a estar desenvolvendo uma ausência de energia, disposição, vontade e ficando a maior parte do tempo apático, angustiado, prostrado. Isso pode estar influenciando o meu sono, meu apetite, minha atenção, minha concentração, minha fala. Tudo isso são sinais que, na medida em que aumentam a intensidade e se prolongam do ponto de vista extensivo pelo tempo, são sinais que eu tenho que prestar atenção. Tá. Evidentemente, se não forem abordados e não forem tratados precocemente, eles continuam piorando, a ponto de algumas pessoas terem delírios, por exemplo, de culpa. Olha, tudo de ruim está acontecendo porque é culpa minha, então eu mereço morrer, eu tenho que dar fim à minha vida. Olha. Uma pessoa pode entrar num estado de catatonia, não está alimentando, não saindo mais da cama, não tomando um banho. São casos extremos que, se você não tratar, vão chegar nesse ponto. Outras pessoas podem começar a ter alucinações. Uma voz que fala: você tem que se matar, você não presta, você está sendo um estorvo para os outros. Ou seja, a mente ela começa a ficar realmente confusa e eu não começo a ter um discernimento do que é real e do que não é, a ponto de ter pensamentos catastróficos, disfuncionais, que ocupam a minha mente, e muitas vezes eu começo a acreditar neles. Quando a pessoa começa a modificar o seu comportamento, independente da idade, começa a modificar a sua maneira de reagir, começa a ter um pouco dessas alterações que eu disse, a gente tem que ficar atento. Tá. E aí, além da espiritualidade, da religiosidade, eu preciso marcar com essa pessoa para um profissional, mesmo que seja, por exemplo, um psicólogo à distância, mesmo que seja um médico à distância, mas ele pode já fazer prescrições, receitas para auxiliar. É evidente que pelo menos a primeira consulta, o atendimento, se fosse possível, seria bom presencial. Claro. Mas quando não é, eu não preciso esperar essa quarentena terminar. Muitas vezes o tratamento ele já pode começar. E uma coisa, pastor, que as pessoas às vezes elas confundem e têm dificuldade de entender, os antidepressivos que são utilizados para tratar quadros de melancolia, angústia profunda, a ponto de gerar tudo o que a gente mencionou, e também servem para a síndrome do pânico, para transtornos ansiosos, para o toque, fobias. Os antidepressivos, eles não causam dependência, eles não viciam. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu vi lá na caixinha do remédio, está escrito assim, esse remédio pode causar dependência. Esse remédio ele não é antidepressivo, ele é um calmante.
Os calmantes, quando abusados, eles podem causar dependência. Vou citar alguns para ficar claro, né? O Rivotril, o Diazepam, o Lexotan, são remédios chamados de receituário azul ou tarja preta. Esse tipo de remédio, ele pode causar dependência, mas em uma situação. A pessoa parece que ela lê só a primeira frase. Esse remédio pode causar dependência. Sim. Mas a frase completa é, em caso de abuso. Então, a pessoa utiliza de uma forma inadequada, uma quantidade inadequada, ela pode começar a ter uma dificuldade. Só que, até nesse ponto, pastor, pegando essa oportunidade que o senhor falou para a gente orientar as pessoas, você não vai ver ninguém chegando na farmácia com o celular para trocar em Rivotril. Ou você não vai ver uma pessoa no semáforo assaltando a outra e pegando sua carteira para comprar Lexotan. É uma dependência diferente, é uma dependência mais relacionada com o sono, né? Agora, os antidepressivos, eles não têm dependência nenhuma. Aí tem gente que fala assim, mas eu parei meu antidepressivo. Vamos citar alguns. Fluoxetina, sertralina, citalopram, amitriptilina são antidepressivos. Tem uma pessoa que são os remédios de tarja vermelha. Esses não são possíveis de causar dependência. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas eu parei e me senti mal. Você parou e se sentiu mal porque você interrompeu abruptamente. Se você para a insulina de uma vez, sua glicose vai lá em cima, você vai começar a passar mal daqui a pouco. Claro. De uma forma parecida é o nosso cérebro. Então, os antidepressivos, mesmo que a pessoa precisasse utilizar, pastor, de forma contínua, porque tem alguns casos de doenças que são crônicas. Existem depressões que elas vão ter cura e nunca mais a pessoa vai ter de novo. Mas existem depressões que, infelizmente, são crônicas. Ela teve vários episódios e para o seu bem, para ela funcionar melhor no trabalho, na família, no dia a dia, ela precisa se cuidar. Sim. E esse tipo de remédio, ele não vai prejudicá-la a longo prazo, pelo contrário. E às vezes a pessoa, pastor, ela combate um aliado em vez de combater o inimigo. O inimigo é a doença, interessante. Não é o tratamento. Exatamente. Não é a terapia, o remédio, eles são aliados. Você ir no psicólogo, você tomar um remédio, isso não quer dizer que você está ali porque você é mais fraco espiritualmente do que o outro. Você pode estar utilizando tudo que a gente falou, mas pode ter algo biológico que a gente precisa, como eu disse, associar, agregar todos aqueles instrumentos que Deus está permitindo para mim, para você utilizar, para vencermos esse tipo de doença, de enfermidade. Claro, claro. Você vê que o ditado popular, ele é perigoso, né? Eu citei ele e ele é perigoso, porque diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Na verdade, as pessoas querem se automedicar, elas querem entender mais do que o próprio profissional. E aí começam os problemas, né? Se ela segue a orientação e o médico vai acompanhando, chega a um benefício. Claro que você falou que em alguns casos nunca serão curados, mas a vida, seguindo as orientações e a medicação, terá uma qualidade melhor, né? Justamente, às vezes, pastor, a gente trata muito bem o coração, o fígado, o rim, mas a gente não trata bem o órgão nobre que controla tudo isso, que é o cérebro. Por que a gente tem tanto preconceito com o nosso cérebro? Né? Se a própria ciência, ela já está quebrando o preconceito contra a religiosidade, a espiritualidade, comprovadamente nos auxiliam, a gente mantém os nossos. Exato, coisas claro. que já foram demonstradas que são úteis, a terapia, a medicação. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, o que você está falando é extraordinário, eu tenho certeza, essas lives vão ser assistidas, elas ficam ali no histórico do YouTube, Instagram, do Facebook, e elas serão assistidas, e eu gostaria que o internauta usasse. Você está tendo uma consulta gratuita, querido internauta, um médico psiquiatra que está te dando grandes ideias. Fala aí, doutor. Olha, pastor, se ele se tornar um instrumento multiplicador do que a gente está conversando, eu tenho certeza que ele vai poder ajudar não a si mesmo apenas, mas a outros. E quando a gente ajuda a outros, a ciência também demonstrou que a gente é muito beneficiado. Olha. Interessante que nessas pesquisas e trabalhos mostram que aquela pessoa, na religiosidade, e olha que bacana, a prática de ajuda ao próximo faz parte da maior parte das religiões. E esse é um dos instrumentos também dessa religiosidade saudável. Lembrando, não é, pastor, que se a gente tiver um conceito errôneo de Deus, que é o coping religioso negativo, a gente se prejudica. Por quê?
A visão correta de Deus é um Deus que nos ama, que está ao nosso lado e que está junto conosco mesmo nas crises, a despeito da gente não ter todas as respostas. Mas Ele continua nos amando e não querendo nos castigar, nos punir, mas querendo nos abraçar, nos sustentar, nos acompanhar nesse momento até ele acabar. Muito bom, excelente, extraordinário. Ajuda ao próximo. Agora, doutor, vamos terminar então a nossa entrevista, porque nós não vamos conseguir falar muito mais. Você já deu uma aula aqui de saúde e o tom principal foi a religiosidade, a espiritualidade, né? O relacionamento de parceria com o divino, com Deus. Agora, para terminar, nós conversávamos antes da entrevista e você falou da preocupação hoje da psiquiatria com o pós-pandemia, né? Então, eu gostaria que você desse uma vacina nas pessoas, porque o pós-pandemia pode ser perigoso. Então, a gente precisa criar. Você falou aqui da rede de apoio, você falou de vários, né, apoios que poderão fortalecer, um deles, religião, espiritualidade, né? Então dá para esse internauta agora uma noção de que ele precisa cuidar disso recorrente, porque o que pode vir para frente pode ser muito duro para o nosso país e para o mundo. Sem dúvida, pastor. Essa é uma preocupação, por exemplo, dos líderes das áreas psicológicas, psiquiátricas. O doutor Antônio Geraldo, conforme eu mencionei, que é o presidente da nossa associação brasileira, o medo dele é essa onda, por exemplo, depois que alguns gestores não têm se preocupado como que as pessoas vão evoluir depois da pandemia. Agora com dificuldades financeiras, às vezes com situações que eles não terão mais, como seus empregos, seus negócios, algum ente que foi perdido com quem ele tinha um relacionamento íntimo, amava. A gente tem que lembrar que depois da pandemia, nem tudo também acabou. E se a gente começar a ter esses sintomas, eu preciso procurar auxílio, quebrar essa barreira, esse preconceito, dar esse passo além. Deixa eu procurar um médico, eu não tenho dinheiro para ir no médico particular, deixa eu procurar no SUS, eu não tenho dinheiro para, de repente, ir num psicólogo particular, eu vou procurar numa clínica escola, eu vou procurar numa igreja que fornece esse atendimento como parceria para a comunidade, eu vou tentar nos grupos de autoajuda, como os emocionais anônimos, como alguns grupos saudáveis, estruturados que eu vou encontrar na internet. E isso é fundamental e importante. Eu entender que eu precisar tomar um remédio, eu precisar fazer um acompanhamento psicológico, isso vai me ajudar nessa pós-pandemia, nessa nova onda, para que essas situações consequentes não me atinjam tanto. Mas como o senhor disse, se eu esquecer das redes de apoio, isso vai ser, às vezes, insuficiente. Eu preciso voltar a me relacionar dentro da igreja, por exemplo, nos templos, já que o nosso tema principal hoje é esse. Eu tenho um pequeno grupo, uma célula ali que eu posso estar reunindo semanalmente depois da pandemia, eu preciso pular de cabeça. Eu tenho um projeto ali na igreja, na pastoral, no ministério, onde eu posso me envolver, eu preciso pular de cabeça. Eu preciso estar inserido num ponto onde essa nova onda vai ter mais dificuldade para me atingir. Se eu estou tomando um remédio, eu estou inserido nesse contexto religioso, eu vou ter uma resiliência maior. Agora, pastor, se eu ficar isolado dos amigos da igreja, dos parentes, isso pode me atingir de uma forma mais intensa, mais forte. E se eu não fizer os tratamentos pelos quais eu posso precisar, eu vou ficar muito vulnerável. Então, sair da pandemia, uma das primeiras coisas que eu preciso fazer é realmente voltar para a igreja. É estar participando e pulando de cabeça, ter uma overdose no sentido positivo disso. E se precisar, não abrir mão das medicações, da terapia, que podem ser necessárias nesse momento. E lembrar, como a gente está dizendo, a gente está relacionando com o transcendental, com o sagrado, saindo desse mundo secular. A gente começa a entender que esse não é o nosso lugar. Claro. E que Deus tem preparado para cada um de nós realmente um mundo onde não vai ter mais dívida, a gente não vai ter mais despedidas, a gente não vai ter mais dor. Eu preciso me apegar a essa esperança, porque muitas vezes vai ser ela que vai fazer a diferença quando a gente passar para essa nova etapa. Excelente, excelente. Que palavra, viu? Doutor,
Eu quero te agradecer porque o que você fez aqui foi algo extraordinário. Você abençoou muitos internautas e eles estão reconhecendo isso. Eu peço para você uma coisa. Você gostaria de deixar teu contato, porque esta live, muita gente gostaria de repente, depois que mudar, não é, a pandemia aí diminuir, poderia ou até fazer uma live contigo num programa da igreja dele, ou até procurá-lo como médico para um tratamento. Você gostaria de deixar algum contato aí, ou algum Instagram, Sim, algum claro. um website? Fala aí pra gente aí. Perfeito. Eu vou deixar o meu e-mail, que é a forma mais simples da gente ter esse contato de maneira mais pessoal. Isso, tá? vai lá. S de sapo, O de Osvaldo, V de Vinícius, I de igreja, F de Fabrício, @bol, B de bola, O de Osvaldo, L de lua.com.br. sovife@bol.com.br. sovice@bol.com.br. Isso, SOVIF de faca, @bol.com.br. Excelente, excelente. Sem dúvida, tá aí um contato extraordinário, tá aí um contato maravilhoso, viu? Ó, doutor, não tenho como te agradecer. Aliás, você vai dizer assim, não, você só vai me agradecer a hora que você fizer a minha semana de oração aqui em Ipatinga, né? A hora que você pagar a tua promessa, eu tenho que pagar essa promessa, viu? Essa eu vou ter que pagar. Vai ser uma honra, internautas. Eu estou aqui na cola do pastor Areli, porque esse homem ele fez a diferença na minha vida e na vida de várias pessoas, de jovens, aqui em Minas Gerais, quando a gente teve o privilégio de tê-lo como nosso pastor. E como a saudade é muita, eu quero trazer ele para Ipatinga, para ele fazer uma programação para a gente com a saudade de ser abençoado. Não, vai. Então, pastor, é uma honra, um privilégio estar com o senhor aqui, com os amigos internautas. Conte conosco, que se precisar a gente volta quando o senhor quiser. Tá bem, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Doutor, nos abençoe aí com uma oração, encerrando esse programa, né? Uma live aí que tá chegando a 52 minutos de pura emoção, de instrução e de saúde mental através da religião. Vamos falar com o transcendente aí, vamos lá. Amém, vamos lá, pastor. Oremos. Pai querido, de amor, de bondade, nesse momento queremos te agradecer por nos dar a oportunidade de termos esse canal aberto com o Senhor. Amém. Um canal onde nunca o Senhor está ocupado, um canal onde mesmo não tendo posses, podemos recorrer a Ti, um canal onde o Senhor nos aceita do jeito que somos, imperfeitos, falhos, com as nossas deficiências, mas o Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe da maneira que somos e estamos. Amém. Por isso nós louvamos a Ti, Senhor, por esse amor, por esse cuidado. Amém, Senhor. Tu sabes que tem filhinhos e filhinhas tuas espalhados aqui no Brasil, no mundo, aflitos, angustiados, tristes, às vezes desesperados, com medo, ansiosos pelas circunstâncias em que vivemos. Mas nesse momento suplicamos que Tu venha, Senhor, nesse momento visitar a cada um deles. Amém. Acalmando os seus corações, aliviando, Pai querido, nesse momento, suas tensões, dando a eles a confiança que o Senhor está ao lado de cada um, que o Senhor não vai abandonar e deixar a nenhum deles. Amém. Que o Senhor vai curar as feridas, que o Senhor vai confortar as perdas, que o Senhor vai sustentá-los nas necessidades. Amém. Que não possam se esquecer disso. Amém. Que possam ter a visão correta que um dia Cristo veio nos mostrar. Que o Senhor, assim como eles, são um. E a visão que Ele nos trouxe foi uma visão de amor, de entrega, de sacrifício. Que possamos lembrar que através do sacrifício de Jesus Cristo, nós hoje fazemos parte dessa família. E que o Senhor possa colocar em nosso coração a esperança de que tudo isso vai passar. Amém. E que o Senhor tem algo muito maior e especial, onde o Senhor restaurará todas as coisas, muito melhor
do que eram anteriormente. Amém. Que o Senhor abençoe a cada internauta que está nos ouvindo. Que o Senhor abençoe o pastor Areli, a Josi, suas filhas, o seu lar, para que eles possam continuar esse ministério, Pai querido, de salvação, aonde eles estejam. Amém. Continue conosco durante esta semana, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Doutor Fabrício, muito obrigado, viu? Olha, foi extraordinário. E a gente nem falou dos pets ainda, né? Porque os pets é um outro capítulo, né? Beleza, a gente monta um junto, pastor. Tá bom. Muito obrigado, viu? Ó, querido internauta, você teve aí uma aula de saúde mental com um doutor psiquiatra. Não esquece, ó. Recomendado, né? Prescrito. Religião, espiritualidade com o divino vai fazer diferença na tua vida. Tá comprovado. A ciência médica hoje está dizendo espiritualidade é importante. Olha, se você não entrar nessa, te cuida, porque aquela depressão pode chegar perto de você. Mas a gente está torcendo para que você saia bem e você seja fortalecido. Você é o sal da terra. Um abraço, internauta. Deus abençoe vocês. Tchau!